Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Bom dia, meus amigos. Estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com esporte aqui na Band até meio-dia, com tudo que rola pra você. Hoje é dia de jogo, Guarani se preparando. Enfim, tem muito assunto em 30 minutos pra gente abordar e você é o nosso convidado. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta pode ter 3 mudanças na equipe titular da decisão de hoje contra o Comercial na Série A2. Além das alterações no ataque por conta das expulsões de Gé e Pablo Diego, Hélio dos Anjos pode contar com o retorno de Arthur na lateral esquerda. O jogador foi vetado no primeiro jogo pelo departamento médico. Ainda sobre a decisão de hoje, a Federação Paulista escolheu Luiz Flávio de Oliveira para apitar. Endec faz operação especial para organizar o trânsito e vai realizar interdições a partir das 4:30 da tarde. Os detalhes estão no portal carlosbatista.com.br. E o Guarani encaminhou o primeiro reforço para a Série B. O atacante João Vitor, de 24 anos, que estava na Portuguesa, deve integrar o plantel alviverde para a temporada. Por outro lado, o zagueiro Bruno Leonardo aceitou proposta da Chapecoense. O jogador era cotado para substituir Castan. Após despedida do Bugre, Kozlinski vai jogar no Fortaleza. Água Santa de Thiago Carpini, Júnior Todinho e Igor Vinhas está na final do Paulistão. Netuno venceu o Bragantino nos pênaltis e vai enfrentar o Palmeiras na grande decisão no estadual. Lutando contra o rebaixamento, Sevilha anuncia a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Mande a sua mensagem para cá, o WhatsApp à sua disposição, 971021493. Estou aguardando a sua mensagem de texto. Já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Boles. Vamos lá então com o Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que ontem à noite na Vila Belmiro, nos pênaltis, o Água Santa garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista após empate no tempo normal por 1-1 diante do Red Bull Bragantino. Com isso, Palmeiras e Água Santa farão a final do Paulistão em 2 jogos, nos dias 2 e 8 de abril. Ontem também, a Federação Paulista de Futebol divulgou a data da final da Taça Independência. Será no próximo domingo, 4 da tarde, em São Bernardo do Campo, no duelo entre São Bernardo e Mirassol. Quem vencer, fatura R$400 mil. Hoje é dia de Série A2, quartas de final, jogos da volta. 7 da noite, aqui na Bandeirantes, com a transmissão de Carlos Batista. Tem Ponte Preta e Comercial. Na ida, foi 1-1 lá em Ribeirão Preto. E hoje também, 9 da noite, a segunda equipe semifinalista será conhecida no duelo entre Noroeste e Velo Clube em Bauru, 9 da noite. No primeiro jogo, o time do Noroeste venceu pelo placar de 1-0 e joga pelo empate. Amanhã, a definição dos demais semifinalistas. 18 horas, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Oeste de Barueri. 8h30 da noite no Barão da Serra Negra, 15 de Piracicaba, encara a equipe da Portuguesa Santista. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, vamos lá, Leandro Renato, atender os nossos clientes. Bom dia, CH, se a Ponte não subir, vocês acham que a Ponte troca de técnico? Moisés de Galha. Não troca, a não ser que o Hélio queira sair. Se depender da Ponte, o brasileiro todo, o Hélio vai ser o técnico. Bom dia, CH. E o Giovanni Augusto, fica ou vai embora? Não sei. O Guarani quer que ele fique. Agora, se vai conseguir segurar o jogador, só aguardando. Bom dia, sou o Júlio da Vila Industrial. Tudo bem, Júlio? Estou preocupado com a bolinha que a Ponte está jogando. E o empate leva para os pênaltis? Sim, se empatar, leva para os pênaltis e pode esperar um ferrolho do Comercial, hein? Se eu conheço bem o Roberval Davino, vem 3 zagueiros e 3 volantes. De qualquer maneira, vamos acompanhar. Bom dia, CH, meu amigo. Hoje é dia da onça beber água. Rapaz, separar o joio do trigo. Agora é hora da verdade. Sou mais minha nega véia. Molecada da base vai resolver. Um abraço, Marcelo Pimentel. Tomara que você tenha razão, viu, cara? Mas o jogo vai ser bem nervoso hoje. CH, Filipinho, Jesus e Pira mais à frente, 3-0. Abraços, Carlão. Abraço, Carlão.
Bom dia, outros tempos os times de menos expressão vinham aqui jogar e era a vitória garantida. Tudo mudou. Não quero roer as unhas, meu Deus, o negócio é partir para cima, Edivaldo. O jogo vai ser difícil hoje. Bom dia, ontem diversas filas antecipadas, já 3.700 vendidos, sem contar online. E sócios, chuto que já está na casa dos 8.000 ingressos. Anota aí, hoje mínimo de 10.000. Porém uma fila gigante e só uma bilheteria aberta. Sacanagem, né, amigo? Darley do Anchieta. Bom dia, CH. Hoje é o divisor de águas para ponte. Divisor de águas para ponte é a semifinal. Se não chegar na semifinal e não ganhar, não sobe. Então, hoje é obrigação ganhar do Comercial. Pelo amor de Deus. Com todo respeito. E não se trata aqui de não considerar o adversário. Vai jogar em casa, do lado de pelo menos 8.000 Ponte Pretanos. O time fez 36 pontos na primeira fase. Bom, eu pelo menos penso assim. Mas de qualquer maneira não vai ser fácil. Ou esse time mostra do que é capaz, ou mesmo com a excelente campanha que fez, não vai resolver. Depois não adianta ficar criticando a regra do campeonato. Vamos aguardar, já diria o profeta da Serra do Japi. Um abraço, Wagner. Deixa eu ver aqui. Bom dia, meu amigo. Sou o Flávio. Hoje 3-0, Nega Véia. Dali Ponte. Um abraço, Flávio. CH, com 26 a 30 jogadores no elenco do Guarani, se 3 desses jogadores não jogarem nem colocar o Castan por ele estar suspenso. Confuso, o Edson leciona sua mensagem. O elenco foi mal montado. Foi, não conseguiu passar da primeira fase. Dá para considerar que foi mal montado. Mas aí tem a questão da grana, das opções. Tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado. E aí, por aí vai, né? É muito relativo essa discussão. Tá errado, tá certo, né? O time não foi bem, então a gente considera que foi errado. Tem que melhorar para o Campeonato Brasileiro. É assim que eu penso. De qualquer maneira, vamos torcer para que as pessoas que contratem no Guarani agora para o Campeonato Brasileiro acertem a mão, porque vai ser bem disputado o campeonato. Vamos dar aqui, meu caro Leandro Renato, hora certa. Hora certa em Campinas, 11h41 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. O Sérgio está dizendo aqui, ó. CH pede para a Ponte vir buscar jogador aqui no Parque Jambeiro. Tem muito jogador bom aqui barato. Eu tô dando risada porque eu achei muito engraçada a sua colocação. Mas um abraço para você. De repente tem mesmo. Por que não? Não é? Tá chegando o Leandro Boles para falar da preparação da Ponte que joga hoje, 7 da noite, contra o Comercial. Como diria aquele, o chão vai tremer. Fala, Boles! Vamos então com as informações da Ponte Preta. A macaca que faz jogo decisivo hoje, logo mais às 7 da noite, diante do Comercial. A Ponte também defende invencibilidade no Majestoso em 2023. Foram 6 vitórias e 2 empates. Com pouco tempo para treinar, L dos Anjos e a comissão técnica optaram por treinamentos táticos antes do confronto decisivo. O time poderá ter 3 modificações. Os substitutos de Gé e Pablo Diego expulsos em Ribeirão e o lateral Arthur, que ficou de fora contra o Comercial por conta de uma lesão. O jogador já está recuperado e pode aparecer no jogo de hoje. Para o lugar de Gé, ficou a vaga. A grande dúvida é quem vai substituir Pablo Diego. A vaga do Gé ficará com Eliel. L dos Anjos, na vaga de Pablo Diego, testou Cássio Gabriel na função, aberto pelo lado direito e pedindo recomposição que o meia ajude nesta função. Mas Guipira também foi testado no lugar do atacante e ficou mais próximo da área. Um retorno certo é do técnico L dos Anjos no banco. O treinador cumpriu suspensão em Ribeirão pelo 3º cartão amarelo. A provável Ponte para hoje: Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur ou Jean Carlos, Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Alves, Eliel e Guipira ou Cássio Gabriel ou ainda Júnior Tavares. A Ponte anunciou ontem uma parcial de ingressos vendidos, 3.739. Nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli foram comercializados. Os torcedores podem comprar ingressos hoje até 19h45. A Ponte Preta recomenda que a compra seja feita de forma antecipada para evitar filas.
Crianças menores de 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam. Sócio torcedor com a mensalidade em dia também tem entrada gratuita. A arquibancada geral, o preço dos ingressos, R$ 20 inteiro e 10 meia. Já o setor VIP tem bilhete a 40 inteiro e 20 meia, enquanto o valor nas vitalícias, R$ 100 inteiro e 50 meia. O maior público registrado até o momento no Majestoso foi contra o Taubaté, 6.162 acompanharam a vitória da Ponte na primeira fase. No retrospecto contra o Comercial, 33 jogos. 15 vitórias da Ponte, 10 empates e 8 vitórias do time de Ribeirão. A última derrota da Ponte para o Comercial foi no Paulistão de 1986. Obrigado, Bolis. Deixa eu mandar um abraço para o Reinaldo de Paulini aqui. Está dizendo, e eu concordo com você, Reinaldo. Faltou profissionalismo para os dois jogadores que foram expulsos. Você não pode perder a cabeça da maneira que o Gé e o Pablo Diego perderam. Principalmente, esse era um jogo de classificação, né? Que vale pouca coisa. Até a gente deixa passar, mas jogo decisivo. Principalmente depois do que aconteceu lá em Pelotas. Aí não dá, né? Você tem que ter controle emocional. Daniel Coleman para vocês. Gé e Pablo Diego. Inteligência emocional. Dá uma lida. Vale a pena. Bom, bom dia. Acho que o Moisés não é técnico. Daqui a pouco eu leio. Não é? Cássio Gabriel é a melhor opção, está dizendo aqui o Marcelo. Eu acho o seguinte, Tigrão vai comentar agora na sequência. Eu poria de começo o Cássio Gabriel. Essa seria a minha escolha, mas não está errado por o Guipira, e eu acho que vai jogar o Guipira. Porque o Ratamoto sumiu, né? Nem no banco ficou na última partida. Não sei se vai aparecer aí. Tomara que o Arthur jogue. Essa é a grande torcida que eu tenho hoje. Não que eu não torça para os outros, não é isso. Mas Hélio dos Anjos de volta, Arthur na lateral esquerda de volta no time, são reforços, na minha opinião, consideráveis. E para você que vai no jogo, eu vou fazer um apelo aqui, se puder. Muita gente não pode. Chegue mais cedo no Majestoso para evitar filas. Porque o Majestoso vai receber um número muito grande de pessoas. E outro detalhe, a Endec vai fechar as ruas no entorno do Majestoso. Então, se programe para chegar cedo, porque senão você vai perder o início da partida. Porque vai muita gente. Já foram quase 4.000, sem encontrar online. Nós temos, assim, a impressão, eu tenho impressão, não tenho certeza, que vai beirar os 10.000. E 10.000 no jogo de meio de semana é bom você se programar, porque o jogo começa às 7 horas. Tá certo? Isso é um pedido, uma sugestão. Quem puder, vá mais cedo para o estádio. Vamos falar agora com Valdemir Gomes, que analisa, projeta o que Ponte Comercial podem fazer hoje à noite. Bom dia para você, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Chegou o dia da decisiva, do primeiro dos confrontos de mata-mata que a Ponte está envolvida aí para tentar voltar à elite do futebol paulista. Agora, hoje à noite, a segunda, né, das quartas de final, passando por essa, a Ponte já disputa acesso no próximo mata-mata. Não vai ser fácil, o Comercial também quer a vaga, o jogo em Ribeirão foi nervoso, tenso e equilibrado. É bem verdade que a Ponte perdeu 2 jogadores expulsos, um bem no início do segundo tempo e o outro a 38, 36 do segundo tempo. Um no início, né? Então um tempo inteiro com 10 jogadores. E depois, como o jogo foi até 53, né? Mas aí 15, 16 minutos com apenas 9 jogadores em campo, dos 10 da linha, apenas 8. Então isso mutilou um pouco a partida, mas não dá para a gente deixar de reconhecer que o Comercial impôs resistência dentro dos seus domínios e vai tentar fazer a mesma coisa hoje à noite no estádio Moisés Lucarelli. Não é brincadeira não, as alterações previstas aí na Ponte pelas expulsões infantis de Gé e de Pablo Diego devem passar por 2 jogadores que estão mais cotados na minha avaliação, conhecendo o Hélio e até pelas últimas alterações feitas nos jogos anteriores. Eu acho que deve vir o Eliel e o Guipira. Eliel e Guipira.
E essa outra possibilidade interessante da volta do Arthur, que é o titular absoluto, é um dos pilares da equipe pelo setor de lateral esquerda. Eu ainda questiono aqui, gostaria de ter maiores informações da comissão técnica sobre o porquê de não ser utilizado o Dudu Ratamoto no lugar do Pablo Diego. Deve vir o Guipira, que é um jogador voluntarioso, mas de menos recursos técnicos do que o Dudu, que poderia, na minha opinião, ajudar mais, mas parece ter caído em desgraça aí por causa de alguma coisa. Eu não tenho informação, por exemplo, de contusão. E ele sequer no banco esteve na partida lá do último sábado em Ribeirão Preto. É pau puro, CH. Eu espero uma Ponte Preta equilibrada, focada, sem perder a cabeça, sem aumentar mais do que já é o normal a ansiedade para um confronto tão decisivo. E aí, se a Ponte estiver emocionalmente equilibrada, tem mais time e deve passar naturalmente para as semifinais desta A2 de 2023. Obrigado, Tigrão, pelos seus comentários. 19h, Carlos Batista narra. Muito melhor aqui. Ponte Comercial. Concentração com Edu Pinheiro começa às 6h30. Não percam. Agora, 11h50 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Voltando agora, Leandro Bolis com o dia, terça-feira do Guarani. Fala, Bolis. Vamos lá então com as informações do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. O Bugre Campineiro, após a eliminação na Taça Independência, iniciou a reformulação do elenco para a Série B. De 5 a 6 jogadores estão na pauta para contratação, visando a competição que terá início em meados de abril. O atacante João Vitor, de 24 anos, é o primeiro contratado. O Bugre ainda não confirmou oficialmente, mas o jogador vai assinar para disputar a Série B. João Vitor reside em Campinas e vem da Portuguesa. A passagem na Lusa foi de 12 jogos e 1 gol. Justamente o gol que salvou a Lusa do rebaixamento na última rodada. Antes, o atleta atuou pelo Ituano e foi campeão da Série C, sob comando do técnico Mazona Júnior. No Galo de Itu foram 6 gols em 19 jogos. Esta será a segunda passagem de João Vitor em Campinas. Ele chegou a ser contratado pela Ponte há 2 temporadas, mas não entrou em campo e rescindiu o contrato para se transferir para o Ituano. O Guarani confirmou nesta segunda-feira a permanência de Bruno José. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. O clube mineiro aceitou a permanência do atleta no Brinco por empréstimo até o final deste ano. O ataque alviverde deve passar por reformulação na Série B. Bruno Mendes, Bruno José e Neilton são os principais remanescentes, e mais João Vitor, que foi contratado. Gênison, Bruno Michel e Nicolas Careca não ficam na sequência da temporada. É grande a expectativa para a definição do meia Giovanni Augusto. O contrato dele vence no dia 30 de abril. O staff do jogador quer uma valorização salarial. O Vitória teria feito uma proposta com um salário maior e ainda sinaliza para pagar luvas para acertar com o atleta. Quem se despediu ontem foi o goleiro Maurício Kozlinski. Vai jogar no Fortaleza. Já o Guarani tem no radar 2 goleiros, Tomazella da Portuguesa e Rafael Pascoal do Botafogo de Ribeirão. Tudo indica que o Bugre vai acertar com Tomazella para ser o substituto de Kozlinski. O Guarani tinha interesse no Fabrício Daniel do Coritiba, mas o salário é muito alto. O jogador ganha R$130 mil por mês. O Bugre propôs pagar uma parte do salário, mas o staff do jogador não aceitou. Ele deve acertar com o Goiás. O Palmeiras segue monitorando o Richard Rios. O jogador está valorizado no mercado com vários clubes interessados, mas a proposta do Verdão é maior a recebida até o momento pelo Guarani, R$12 milhões pela contratação do volante. O Guarani tem 50% dos direitos, o Flamengo 25% e o atleta mais 25%. A reapresentação do elenco está marcada para amanhã às 15h no Brinco. Em pauta, a discussão sobre a permanência de Moisés Moura no comando do time. A tendência é que o Bugre vá ao mercado em busca de um novo treinador. Aliás, é justamente essa mensagem do Celso, que acha que o Moisés não é técnico ideal para o Guarani. Está fazendo um comparativo com o Carpini e com o Água Santa, principalmente em termos de agressividade. Está colocada a sua opinião aqui, meu amigo Celso. Estou achando o Guarani confuso, estranho. Só o Guarani revela lateral esquerdo, meio campo. Bruno Pivetti não.
que coloca o seu nominho aqui, né? Coloca o seu nominho. 11h53, agora o Tigrão chegando para analisar o Guarani, né? Falar do Guarani, que projeta agora o Campeonato Brasileiro e as contratações, tem a história do treinador, enfim. Fala, Tigrão. Com relação ao Guarani, que tem aí esse período agora de preparação, de treinamento, de uma remodelação no elenco, CH, fica aí essa expectativa, né? Os jogadores estão saindo. Chegando até agora o João Vitor, confirmado, acho uma boa contratação, acho um jogador de bom nível técnico, de velocidade, um jogador contundente, fez uma grande campanha no acesso do Ituano em 2021, o Ituano que veio da C para B, né? E quase que sobe para A o ano passado, e o João Vitor naquela campanha com o técnico Mazola Júnior foi um dos destaques da equipe. Não é um exímio fazedor de gols, mas ele é um jogador que dá boas assistências, que puxa contra-ataque, é um jogador que tem boa técnica e que faz gols também. Não é artilheiro, mas ele faz os seus gols e gols importantes. Então eu reputo como uma boa contratação o João Vitor, que aliás na Ponte não teve as oportunidades que deveria ter recebido. Agora, os jogadores estão saindo, né? Foi embora o Castan, já é coisa antiga, aí agora foi embora o Kozlinski, e o Guarani vai tirando aí, vai perdendo algumas peças que eram importantes, né? Não estou falando de jogadores que o Guarani abriu mão, de jogadores que o Guarani, inclusive, está tentando encontrar uma negociação para liberar. Não é esse o caso. Alguns jogadores que estão saindo aí eram muito importantes no elenco, eram jogadores que brigavam por titularidade, ou eram titulares absolutos, como é o caso do Castan. E a nossa expectativa fica exatamente em torno agora dos próximos dias de saber qual será o padrão de contratações que o Guarani irá apresentar para fazer pelo menos uma Série B tranquila. Quando eu falo isso, é não ter nenhum tipo de problema, de ameaça, de rebaixamento, ter uma manutenção tranquila e logo, evidentemente, em função disso, se for uma Série B tranquila, o Guarani pode olhar um pouco adiante e pode pensar em acesso. Mas tudo isso não dá, nesse momento, para a gente projetar nada, porque nós ainda não temos a exata definição de qual vai ser o padrão técnico do elenco bugrino para o campeonato que vem por aí, já em meados do mês que vem, em meados de abril. Ainda não dá para projetar, mas a gente está com uma expectativa de que o Guarani dê realmente uma reforçada considerável, de que dê uma qualificada no seu elenco para que possa brigar em cima e não acontecer aquilo que vem acontecendo nos últimos anos, sempre as voltas com problema de rebaixamento. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 7 da noite. Moisés Lucarelli, quartas de final, jogo da volta do Paulista da Série 2. Ponte Preta e Comercial. A provável Macaca, Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Jean Carlos ou Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Já o Comercial de Matheus Almeida, Lucas Serafini, Thiago Moura, Hilário e Renan Barcelos, Romário, Guilherme Pitbull e Vitor Ceará, Boré, Wendel e Adriano Luiz. Apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira. O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. 7 da noite, Majestoso, a bola rola. Tem Ponte Preta e Comercial. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e não esqueça, hein? Esta terça-feira é decisão para Ponte Preta. Tudo sobre Ponte Comercial aqui a partir das 7 da noite com o timaço de Carlos Batista. Vejo você conosco, hein? Hoje à noite tem Ponte Comercial. É decisão. E se é decisão, se tem decisão, decisão é na Band. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sen.